Fala, galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo aqui de pós-jogo, vitória do Vasco na Sul-Americana, 3-0 contra o Melgar, jogo em São Januário, o que nos garantiu aí a segunda posição no grupo. E agora nós vamos disputar uma espécie aí de play-off com os terceiros colocados que vêm da Libertadores, para ver se a gente continua na Sul-Americana ou não. Então tem que acabar aí a última rodada da Libertadores, que acaba na quinta-feira, se eu não me engano, para a gente saber quem que o Vasco vai enfrentar, podendo até enfrentar um time brasileiro. De repente, o Inter ou o Bahia, que estão disputando aí uma das vagas. Agora, vencemos hoje, mas o futebolzinho sem vergonha. Futebol ruim. Aí alguém vai dizer, porra, Dib, o Vasco venceu por 3-0 e tu tá dizendo que o Vasco jogou mal? Porra, olha pro time do Melgar. O time do Melgar é Série C no Brasileirão. Isso que eu tô sendo bonzinho com o Melgar, tá? A vontade é de dizer que eles são Série D. Mas eu tô sendo bonzinho, é Série C. Porra. Facilitou muito a vida do Vasco aquele gol no início, inclusive um bonito gol do Ryan, que parece que tá crescendo de rendimento com o Diniz. Bonito gol do Ryan. Onde facilitou pra caramba. Um gol a menos de 3 minutos. O time do Melgar tinha que sair para buscar o resultado. E o Vasco, no primeiro tempo, jogou bem. Bom, contra o Melgar. Logo depois sai um gol do PH, o Piton cruza pro Verrete, a bola desvia, cai no pé do PH, ele faz o gol. E depois uma boa troca de bola, o Tietchan enfiou no deslocamento do Verrete, ele faz o 3-0. Isso tudo no primeiro tempo. Segundo tempo, o time desapareceu, como sempre acontece. Só que desapareceu contra o Melgar. O Léo Jardim fez 2 defesas espetaculares, como sempre. O bracinho de dinossauro, que o pessoal gosta de falar aí. Porra. Eu me admiro quem critica o Léo Jardim. Fez 2 boas defesas, uns chutes bonitos que os caras deram. E ele pegou as 2. O PH fez um bom jogo, premiado pelo gol. Correndo bastante, dando opção. O JV, ok. Né? Sem maiores problemas na zaga, fez um jogo tranquilo. O Freitas também, mas o Freitas é meio enrolado. Principalmente na saída de bola. Quase deu umas 2 ou 3 entregadas. Se é um time melhor, pega aquela bola dele e vai dentro do gol. Então, ou seja, hoje o nosso titular é o Luiz Gustavo. Eu entendo que o Diniz provavelmente colocou o Freitas nesse jogo, porque o Luiz Gustavo está suspenso do jogo contra o Bragantino e precisava dar ritmo de jogo para ele. É a única explicação que eu vejo para isso. O Piton fez um jogo à la Piton, né, com dificuldades na defesa, perdendo umas bolas infantis, querendo dar uma entregada também. Lá na frente tentou alguma coisa. O Jair, muito bem no jogo, articulado. O Jair, o grande problema do Jair, a gente sabe que o Jair, com a bola no pé, ok, o cara tem habilidade, ele sabe jogar futebol. Os grandes problemas do Jair sempre foram preparo físico, intensidade e regularidade. Se ele conseguir resolver boa parte desses problemas, ele é titular do Vasco. Ele é titular do Vasco. Porque ele é muito melhor do que o Cocão, ele é muito melhor do que o Esforza, ele é muito melhor do que o Gumora. Dentro do elenco do Vasco, ele é titular. Jogou bem, deu opção, parece que está bem fisicamente. Aí a gente tem o Tietchan, que nos últimos 2 jogos mais articulado, circulando, se apresentando para o jogo, chamando a bola, chamando o jogo para ele. Eu vou deixar o Coutinho por último.
O Ryan, como eu disse, ganhando confiança, né? Muito bem, né? E acho que confiança para o Ryan, para um garoto que tem 18 anos, vindo da base com uma expectativa gigante em cima dele, eu acho que o que ele precisa agora é confiança. E o Diniz parece que tem dado bastante confiança para ele, né? Tá apostando nele, falou de uma conexão. Vou até já botar os créditos aqui para o pessoal do BTB Esporte, que eu vou colocar aqui uma fala do Diniz na entrevista coletiva sobre o Ryan. Vamos assistir aí. Comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui. Faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Então, palavras do Diniz sobre o Ryan, né? Eu acredito nisso que o Diniz falou, que eu acho que o Diniz tem condição de potencializar o futebol do Ryan. Eu nunca achei ele nada espetacular, até brinco aqui, chama ele de bijuteria da base, né? Não chama ele de joia, de bijuteria. Mas eu acho que o Diniz tem condição de fazer ele jogar mais e aparentemente tem feito isso. Agora, quando o Diniz disse, né? Eu já falei com a diretoria que nós temos que ter uma outra opção para não vender o Ryan. Diniz, não tem outra opção. Para fazer dinheiro a curto prazo é vender o Ryan. E se ele continuar jogando essa bola aí nesses jogos, a chance de vender ele aumenta mais ainda. Então o fato é isso. Eu acho que ele disse que falou com a diretoria, mas eu não sei se a diretoria e o Diniz nesse ponto vão falar a mesma língua. Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas. Concordo com o Diniz quando ele diz que nesse elenco ele é insubstituível. Não tem um jogador que faça o papel que o Ryan faz no Vasco hoje. Não tem. Não estou questionando aqui se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele está fazendo um bom papel ou não. Não tem. Pelas características do jogador, não tem quem faça o papel do Ryan. O Nuno, eu percebo uma queda de rendimento absurda já nos últimos pelo menos 4, 5 jogos. Pode ser a parte física? Pode, porque em nenhum momento se poupou o Nuno. Quando quis se poupar ele lá naquele jogo do Puerto Cabello, que nós tomamos de 4, levaram ele para o jogo, tiveram que pôr ele em campo. Então eu penso que ele está esgotado. Lembrando que ele vem de final de temporada europeia lá em Portugal. Então ele não teve férias, ele emendou. É outro caso que não tem quem faça aquele corredor esquerdo ali, não tem quem faz. Quem pode fazer está machucado, que é o David. Então estão indo com ele até não aguentar mais. O Verratti é fazedor de gol, gente. É fazedor de gol. Você não pode esperar nada do Verratti além do que fazer gol. E foi o que ele fez hoje. Teve mais uma outra chance ou outra ali. De cabeça o pessoal está marcando mais ele. Então ele está começando a fazer gol com os pés mesmo, que é mais difícil para ele. Agora, você não pode esperar ele uma saída, de pôr uma tabela, né? Fazer um grande lance. O Vasco parece estar entendendo que tem que parar de dar bola esticada para ele correr, porque não vai adiantar. E aí eu vou chegar a falar do Coutinho, né? O Coutinho era para entrar nesse jogo contra o Melgar e arrebentar com o jogo. Destruir o jogo. Fazer chover nesse jogo. O que o Coutinho fez? Deu um passe para o primeiro gol do Ryan. O que mais que o Coutinho fez? Não fez mais nada.
foi poupado. Poupado forçadamente, né? Porque ele estava expulso. Né? No jogo contra o Fluminense ele não poderia atuar. E hoje, mesmo assim, o Diniz tirou ele. Acho que era no meio do segundo tempo. Foi para poupar ele ou porque ele estava jogando mal? Eu tenho grande dúvida disso. Grande dúvida disso. Né? Então, cara, é decepcionante as partidas que a gente tem visto do Coutinho aí. Por mais que alguém diga assim, mas quando o Coutinho não está em campo é pior. Pode até ser que seja. Mas o que a gente viu nesse jogo foi muito pobre em relação ao que o Coutinho poderia entregar. Contra o fraquíssimo time do Melgar, ele praticamente não conseguiu articular nenhuma jogada. Não chutou no gol. Né? Não levou perigo à equipe adversária. E aí nós vamos esperar o que do Coutinho contra adversários mais fortes? Aí depois o Diniz foi mexendo, né? Colocou o Cocão, colocou o Pumita, colocou o Alex Teixeira, colocou o Garré, que até tentou, mas também... Agora, eu discordo de algumas escolhas do Diniz nessas substituições. Eu acho que, em vez de pôr o Cocão, por que não botou o Sforza? O jogo estava resolvido. Por que não botou o Sforza para a gente ver mais do Sforza com o Coutinho, com o Diniz? Sendo que numa outra partida ele entrou até bem, acho que foi contra o Vitória que ele foi titular, né? Por que ele não botou o Jean Davi? Já que é para testar, bota o Jean Davi aí. Ah, porra, o Jean Davi é uma merda. Tudo bem, mas botou o Alex Teixeira. Porra, eu vou botar o Jean Davi, bota ele para correr lá, vamos ver se teve alguma evolução, se a gente consegue ter um fio de esperança nele. Por que não levou os garotos da base para botar nesse jogo? O GB, que está voltando a arrebentar no Sub-20, por que não pôs o Zucarello? É a hora de testar, é contra o Melgar, que é o time da Série C. Não vai dar para testar esses caras contra o Bragantino no sábado, porque o Bragantino está voando, é o quarto colocado. E aí o Diniz foi perguntado em relação aos garotos da base. Vamos ver o que ele respondeu aqui. De base, o tiro não tem muito sentido, sinceramente. Eu tô falando que eu tô olhando, eu vi os jogos, a gente não tem nem tempo para treinar. Se os jogadores não estavam sendo utilizados, como é que eu vou pegar um jogador da base e botar para jogar de uma hora para outra sem eu conhecer o jogador? Aí vocês vão me questionar, que as entrevistas coletivas passadas, gostaram do Garré, de outros jogadores, que eu não tenho, nem os que estão ali, o Jean, não conheço quase ninguém. Então, assim, seria meio incoerente eu pegar já de imediato, botar os jogadores da base, sem pelo menos tentar enxergar aquilo que o Vasco contratou. Eu tenho um olhar bastante positivo em relação à base minha carreira inteira. E eu estou de olho, eu assisti os 2 jogos do Vasco desde que cheguei aqui, que passaram na TV, tanto o jogo contra o primeiro jogo, esqueci agora, contra o Santos, e o primeiro jogo ganhou aqui contra o Fortaleza, amanhã eu vou assistir de novo o jogo pela TV, e no final de semana também vamos gravar o jogo, eu vou assistir também. Então, com o tempo, eu acho que quando tiver essa parada, e eu tenho ideia de trazer algum jogador já para eu treinar, que eu não posso pegar um jogador de lá, eu hoje pegar um jogador da base, e não é a mesma coisa, você sabe que não é. A categoria de base é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado para botar. Não é porque o jogo que joga lá não é o mesmo jogo que joga aqui. Concordo muito com o que o Diniz falou. Primeiro, tem que ter cuidado para colocar os garotos da base. Concordo 100% com isso. A gente viu ao longo de anos, a gente queimar, jogar na fogueira bons valores da base, colocando eles no meio de time só de pé de rato, esperando que os garotos resolvessem alguma coisa. Não foi nenhum, nem 2, nem 3, foram vários que a gente viu fazendo isso. Concordo quando o Diniz diz que o jogo da base é diferente do jogo do profissional. 100% concordo com isso. E vejo muita gente falando, achando que é a mesma coisa, e não é. O jogo que se joga na base é totalmente diferente do jogo que se joga no profissional. Em questão de intensidade, sabe? De tudo, é tudo diferente. Agora, Diniz, esse jogo contra o Melgar dava para botar uns moleques para jogar. O GB, o Zucarello,
Dava para pôr, dava para pôr. O time é muito fraco, então tu não conhece muitos garotos, entendo que você está há pouco tempo, não está tendo tempo para treinar. Como é que tu vai querer olhar os garotos da base, de repente na data FIFA aí e no Super Mundial, você vai ter tempo para ver isso. Ok. Mas nesse jogo especificamente, dava para tu colocar. Não ia mudar nada em relação ao resultado do jogo, colocar o GB ou o Zucarello para jogar aí. Enfim, não colocou. E aí hoje nós tivemos a entrada do Jair, né? O Jair que até o jogo contra o Fluminense não podia entrar porque já está com 6 jogos. Então no Brasileirão, se ele fizer o 7º jogo, ele não pode jogar em nenhum time da Série A. É um cara que tem um salário alto e que o Vasco pensa em negociar com ele, né? Pensa em emprestá-lo, né? Hoje já se falou até do Ceará pegar o jogador por empréstimo, o Vasco pagar metade, o Ceará pagar outra metade do salário, ou seja, o Atlético Mineiro já disse que não quer, o Atlético Paranaense não vai contratar porque está na Série B, né? Foi oferecido ao São Paulo, até em troca da dívida que a gente ainda tem com o Léo Pelé, né, em relação ao Léo Pelé. E aí o Jair deu uma declaração, né, no final do jogo, falando sobre a situação dele. Vamos ouvir. A gente conversou, ele falou que queria contar comigo esse jogo. Falei pra ele que eu tava sempre à disposição, a minha vontade é jogar, é ficar. Mas quem tá resolvendo isso é o meu empresário, né, com a diretoria. E é isso, minha vontade é ficar, trabalhar. Sempre tive vontade também de trabalhar com o Diniz, hoje estou tendo essa oportunidade. Mas vamos ver o que vai acontecer na sequência aí. Então, ou seja, o Jair dizendo que, né, tá trabalhando, né, tá treinando e realmente, pelo menos fisicamente, parece que ele está muito bem, né? Sempre teve vontade de trabalhar com o Diniz e hoje o Diniz falou que queria utilizá-lo, né? E ele entrou e jogou, ok, fez uma boa partida, né? Inegável. Mas aí a gente tem também, né, uma fala, né, do Diniz em relação ao Jair. Vamos ouvir o que foi falado. Deixa eu centralizar melhor aqui, para a gente ver a carinha do Diniz e vamos ver o que ele falou. Em relação ao Jair, eu pretendo dar sequência e a minha intenção a partir de agora é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto. Nunca neguei isso, falei em outras vezes, acho que ele tem desejo de ficar também. Então, na minha cabeça, eu acho que o Jair vai fazer parte normalmente em todas as competições a partir de agora. Em relação ao Jair... Bom, ele falou aí, né? Só que o que ele falou aí, gente, não foi a mesma coisa que o Jair falou. Não sei se vocês repararam. Ele tem a intenção de incorporar o Jair a partir de agora, o Jair fazer parte de todos os jogos. O Jair também disse que sempre teve vontade de ficar, que sempre teve vontade de trabalhar com o Diniz, porém, na fala do Jair, não sei se vocês repararam, ele disse: quem está tratando disso é o meu empresário junto à diretoria do Vasco. Então vamos ver o que acontece. Eu não cravo a permanência do Jair aí. Eu acho que nesse ponto, a vontade do Diniz e a ideia da diretoria são coisas diferentes, pelo que eu entendi. Vamos ver se no jogo de sábado, contra o Bragantino, o Jair vai jogar. Porque pelo futebol que ele jogou hoje, ele é titular. Ele tem que entrar. Ou no lugar do Hugo Moura, ou jogar junto com o Tietê, ou no lugar do Tietê, ou no lugar do Coutinho, no lugar de qualquer um. Pelo futebol que ele apresentou hoje, ele tem que ser titular. Então vamos aguardar. O X da questão vai ser o jogo contra o Bragantino. Se ele não for titular, mas que ele entre durante o jogo, porque se ele não for titular, pelo menos durante o jogo ele vai ter que entrar. Pela bola que ele jogou. E aí nós vamos saber se o Diniz realmente está com essa moral de falar, olha, eu quero que ele incorpore o elenco, porque eu vou utilizar ele, ou vai permanecer à vontade da diretoria em negociar. É isso aí, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro,
para você qualquer hora estar numa das lives comigo aqui, falando sobre Vasco, debatendo, e entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado, até a próxima.